Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não pode habitar em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens. Muitos estão buscando o Senhor, tateando. Ele não está longe de nós. Nele vivemos, nos movemos, existimos. Não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia hoje a todos, em todo lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Mas antes de todos esses versículos, eu vou ficar com o início. 22:17 de Atos. E, estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, homens de Camboriú, homens de Santa Catarina, homens brasileiros, homens, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Supersticiosos. O que é isso, irmão Akel? Misticismo. Em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, místicos. Deu para entender ou não? Cante comigo. Gideões de qualidade. Senhor, eu só tenho 10.000 soldados. Senhor, eu só tenho 10.000 soldados. É gente demais. É gente demais. Vamos diminuir. Vamos diminuir esse número. Leve-os à fonte. Leve-os à fonte. Os ajoelhados estão
aprovados, não reprovados. Os vigilantes estão aprovados. Os ajoelhados estão reprovados. Os vigilantes estão aprovados. Agora, Senhor, são só 300 homens. Vai com os 300 e o quê? E vence a batalha. Agora, Senhor, são só 300 homens. Vai com esses 300. E vence a batalha. E os outros? E os outros? E os reprovados? Os outros manda para casa. Não estão prontos para batalhar. Manda para casa. Bonito. Tem que gravar de novo um dia. Bem feito. Esse dia foi feito organicamente, domesticamente. Vamos começar esse tema incrível. Bom, eu já fiz vários vídeos sobre os Gideões. Hoje eu quero falar sobre Samuel Mariano e Yosef Akiva. Vem aí o Gideões 2016. Para todos os supersticiosos, místicos. Que tristeza, a ressurreição de Joel 2:28 sem ler Atos 2 inteiro na pregação de Pedro. Cumprimento da profecia e não é retroativa, não volta, não tem Seymour, não tem Rua Azusa, não tem Apostólica da Fé, não tem Assembleia de Deus, até poderia ter, mas sem misticismo, sem tolices. Bom, acontece que, meus irmãos, nós vamos falar sobre esses e também sobre o Abílio Santana, que já não anda muito por aquelas bandas, mas se envolve no que a gente vai falar hoje aqui. Eu vou começar com o Abílio Santana. Por quê? Abílio Santana já foi um dos maiores, isso para aquele círculo, que quem está me assistindo, de círculo católico, espírita, budista, protestante tradicional, nunca nem ouviu falar nesse cidadão. Mas como aqui a gente trabalha com todos os círculos, nós não somos bitolados e ficamos só num círculo a vida toda e só sabe daquele círculo, morre falando daquele círculo e não conhece nada da vida, né? A sua mente é para baixo, é má desenvolvida. Aliás, eu quero noticiar a todos que no encontro de Capão da Canoa, 23 a 29 de maio agora, depois dos Gideões, nós vamos falar sobre ação. Muita gente está dizendo assim, muita gente ainda é místico, até entre nós, saíram do sistema e continuam supersticiosos, achando que o Senhor vai fazer as coisas. O Senhor faz através de nós, irmãos. No que diz respeito ao fim, Ele fará, mas os meios, o meio da história nós fazemos, o possível é para nós. E as pessoas não se dão conta disso. Há uma grande confusão sobre a ação e esperar em Deus. Se você ficar esperando, então eu vou dar uma palestra no encontro, sábado à noite, em Capão da Canoa, que vai ser incrível. Eu vou fazer toda a programação do encontro em papel, já vou entregar quando o pessoal chegar no encontro, estiver indo daqui de ônibus, os que estiverem lá já vão entregando o papel com a programação inteira, horário, o que vai acontecer na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Nós vamos ter um momento que todos os responsáveis vão falar, nós vamos ter um momento de oração por eles, nós vamos ter um momento de música, de tirar dúvidas, nós vamos ter essa palestra sábado à noite, nós vamos ter já no início confraternização, uma grande ceia de amor, nós vamos ter já no início, na sexta-feira, nós vamos fazer uma roda entre todas as pessoas para que todos se apresentem e contem rapidamente de onde vieram e como chegaram até ali. Depois dessa apresentação as coisas vão desenrolar conforme eu falei.
Então vai ser muito bonito. Você que não for, você que está pensando em não ir e pode ir, vai perder. Vamos lá, vamos pro tema. Olá, senhoras e senhores, saudação de paz, pastor Abílio Santana. Graça. Tá, vamos lá, intitulado pastor. Eu vou mostrar ele aqui. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Essa tecnologia, hoje eu vou avançar aqui, porque senão é muita coisa. Mas ele está citando, já para adiantar, ele está citando o chama a igreja Laureano, que eu vou mostrar já já, que é um dos que na fala do um dos que estão despontando agora nos Gideões. Já não é de hoje, mas principalmente agora. E o Yosef e Akiva, não preciso nem falar de Feliciano e os outros, todos são representados por esses dois. Esse daqui, com inveja do Saulo Laureano, me parece, não sei, a gente vê os frutos, e de psicologia eu entendo, fez esse vídeo. Bom, fazer um vídeo, até eu estou fazendo. O problema não é o vídeo, o problema é o intuito. Eu, por exemplo, estou aqui para reflexão, para que vocês saiam do sistema, para que vocês venham para fora, para que vocês desmistifiquem, desistematizem, larguem a superstição. Mas não é o caso do Abílio Santana. Então ele vai falar aqui algumas coisas, e você que gosta muito do Abílio, você vai se surpreender. Olha lá. De hoje para uma responsabilidade a não esquecer do sofrimento que os pais da igreja sofreram, pais da igreja, preparando o caminho para que nós chegássemos até hoje, e que a igreja mudou muito, que doa em quem doer, tem que falar de roupa mesmo, tem que falar de usos e costumes, e que a minha oração, segundo a fala do servo de Deus, é que Deus, então vê lá, Deus acabe com... Ele está falando de um post que ele viu na internet, tá? Eu tô diminuindo aqui a imagem dele, porque vocês sabem que se tiver problema de direitos autorais desse vídeo, depois eu vou ter que cortar. Sabe como é que esses homens são, né? Os que mais me perseguem são eles. Vamos lá. Um show gospel. Que Deus, sendo que é até uma falta de conhecimento, né, do próprio Deus. Ó, falta de conhecimento. Ele não está citando nomes, medo de processo, diz ele que é questão ética, mas é o Saulo Laureano. O Saulo não, como é que é o nome do cidadão? Até esqueci. Deixa eu ver aqui. É Samuel Mariano. Vamos lá. Deus, o próprio Deus disse, né? Conheçamos e prossigamos, né, em conhecer ao Senhor usando o profeta. Então, Deus respeita o livre-arbítrio. Você faz o que você quiser. Você faz marcha para Satanás, você faz marcha para Jesus, faz marcha gay. Deus não está nem aí. Ele respeita o seu livre-arbítrio. Você quer se adorar, se adore. Agora, Deus não vai intervir, porque isso não é uma tarefa divina. Agora, cada qual vai pagar lá na frente. Queria ver, Abílio Santana, vocês levarem isso adiante. Deus não vai intervir mesmo. Essa linha de raciocínio falando agora, ok. Mas não é o que vocês pregam. Porque misticismo é contra esse posicionamento, Deus não vai intervir. É incrível, mas todas as pessoas falam isso. Deus não vai intervir nas tuas escolhas. Mas na prática, toda a liturgia, toda a pregação, todo o sermão, todo o pentecostalismo ensina que Deus vai interferir. Ou vai colher aquilo que plantou. Mas Deus acaba com isso. Isso Vamos lá. Não compete a Deus. Ele tem poder para tudo, mas não é da competência divina. Tá. Se falar nessa falta de conhecimento, que não tem mais tamanho, que Deus acabe com o show gospel. De repente eu recebo, também na internet, está aí, você vai ver, tem vários, eu recebi um de imediato. Foi aí que veio a minha indignação. O servo de Deus. Vamos para frente. Tem mais de 700. Volta. Volta aqui. É aqui que eu quero pegar. Olha a besteira que esse homem que vive no luxo, que cobra muito bem para pregar, vai ligar para ele lá e convidar ele para estar aqui. Uma vez a gente ligou lá de Curitiba.
Olha o preço dele. Vive muito bem, se veste muito bem, obrigado. Tudo muito bem. Com dinheiro de quem? Alguém que se dispõe soberbamente a criticar outro pastor por inveja, ciúme, sei lá qual motivação, não me parece ser boa. Segundo lugar, alguém que se põe como isso, que vive disso, que pega o teu dinheiro, viu, místico? Mística. Com respeito, mas tem que doer para você aprender. Escute aqui, você patrocina esse cidadão, ou já patrocinou, direto ou indiretamente. Cada centavinho que você põe naquela salva, que você já pôs ou que você põe, vai para manter pessoas como essa daqui, que vão lá e cobram muito bem. Muito bem. Tá? Eu não sei hoje, Abílio Santana, quanto cobra, mas todos aí é de 5 mil para cima. 5, 8, 10, 15, 25, 35 para cima. Agora veja só, R$1.000 por uma pregação ou por 2 dias. Vê esse cidadão que se diz conhecedor, que está se pondo ali num vídeo para criticar outro. Ok, para ser conhecedor tem que ser. Olha a besteira que o Abílio vai dizer. Do hipócrita. Entendeu? Tá, mas vamos prosseguindo vendo a fala do servo de Deus. E lá na frente ele diz, a igreja, 100 anos de sofrimento, tem que respeitar os 100 anos de sofrimento. Eu digo, opa! De que igreja esse servo de Deus está falando? Eu estou crendo que ele está falando da igreja de Jesus, que são várias denominações que formam a igreja. Mas não são várias denominações. Denominações não formam igreja. Você já viu empresas com presidente, vice-presidente, com tesoureiro, com secretário, com sede, com filial, com superstição, com misticismo, com dogmatismo, credo, concílio, convento, seminário, teologia própria, divisão? Isso faz parte da igreja? Nunca. Nunca. Você está fazendo muito bem em refutar o Mariano ali sobre a Assembleia de Deus, que é mais um bitolado que acha que a Assembleia de Deus criou o Evangelho, morreu na cruz por todo mundo. Daniel Berg morreu e o Evangelho começou em 1906, ou 1910, ou 1911. Ou quando surgiu o termo Assembleia de Deus, 1916, 17. Obviamente que não, você está fazendo bem em refutar isso. Agora, refuta um erro com outro erro, pior do que o primeiro. A igreja é feita por templos do Espírito Santo, que não estão em denominações, ou que estão, tanto faz. Mas como eu li no texto agora há pouco, quando você sai da ignorância, que você descobre o que são os santuários, que o Deus que fez os céus e a terra não é servido por mãos humanas, quando você sai da superstição que aquele povo vivia até ouvir o Evangelho através de Paulo, você precisa sair para fora. Caiu a Babilônia, sai para fora. É isso, João 10,4, Apocalipse 18,4, por aí afora. Agora, como assim a igreja é feita de denominações? A igreja não é feita de denominações, a igreja é feita de templos do Espírito Santo, pedrinhas de um mesmo edifício. 1 Pedro 2. Abre aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. O que acontece com essas pessoas? Será que eles aprenderam errado ou eles são malandros? Eu não sei. Vamos pensar o melhor deles. Vamos pensar que eles são ignorantes. Atos 4. Sabe o que Pedro diz aqui? Pedro, aquele que eles dizem que é o primeiro Papa, o próprio disse no capítulo 4, versículo 11 de Atos. Ele é a pedra. Olha isso. Olha isso. Ele é a pedra. Quando ele olhou para mim e disse, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Quando ele disse para mim, edificarei a minha igreja sobre essa pedra, ele está falando dele. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. O próprio Pedro falando. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Sabe, tanto Pedro quanto Paulo estavam na mesma sintonia pelo Espírito que os guiou em toda a verdade, dizendo só tem um fundamento, só tem um edifício, só tem uma igreja. E lá em 1 Pedro 2, presta atenção, lá em 1 Pedro 2, o que é que Pedro vai dizer? Somos pedrinhas desse edifício. Pedrinhas,
Não tem nada a ver com denominações. Deus não vê denominações. Deus não vê denominações. Não. O cara está falando da denominação dele, porque a igreja é de 100 anos. Porque se está se referindo à Igreja Batista, tem mais de 500 anos. A Igreja Batista não tem 500 anos. A Igreja Batista não tem 500 anos. Em 1569 foi dado o nome de Batista pela primeira vez, mas só surgiu em 1608, 1609, lá pra frente. Quer dizer, tem 400 anos. 400. Não tem 500, viu, mal informado? Agora o erro é pior. Escute isso. Escute você que é idólatra do Abílio Santana. Ó, escute isso. Vai lá. Está se referindo à igreja presbiteriana, tem mais de 700. A igreja presbiteriana. Primeiro, presbiteriana não é igreja, é denominação. Segundo, presbiteriana não tem 700 anos. Presbiteriana surgiu na Escócia com John Knox, companheiro de Calvino. Abraçaram a reforma, fizeram a Inglaterra, mas primeiro a Escócia a abraçar a reforma. Isso em 1560, minha gente. Mas propriamente dito, 1600 e alguma coisa é que a presbiteriana começa efetivamente. E chega no Brasil só em 1800 e tanto, como nós falamos ontem. Quase 1900. Depois da metade do século. Então, preste atenção. Ele errou por 250 anos aproximadamente. Ele está dizendo que a presbiteriana tem 700 anos. Sabe, alguém vai dizer, mas qual é o problema de errar? Se fosse qualquer outra pessoa, todo mundo pode errar, todo mundo é ser humano. Mas alguém que se põe, como ele se põe, com o título que põe, cobrando, se achando o tal, porque o sistema produz homens assim, heróis assim, produz esses bezerros de ouro para entreter o povo. Que triste, que lamentável. Então, aqui mais é dado, mais é cobrado, e nós cobramos mesmo. Porque evangelho da graça de graça não é isso, nunca foi. Então aqui ele está descendo a lenha no Samuel Mariano, certo? Agora, depois dessa troca de farpas entre eles, a gente vai chegar no Samuel. Vamos lá para o Samuel? Eu vou mostrar isso aqui para vocês. É quente, hein? Eu vou mostrar para vocês quanto misticismo, quanta superstição, quanto entretenimento, quanta mentira. Tá? Olá, senhoras e senhores, saudação de paz. Vocês vão ver agora o nível das mentiras. Vamos lá. Abrindo. Olha isso. Vamos avançar. Primeiro, deixa eu colocar minha imagem aqui embaixo. Do lado, melhor dizendo. Vamos fazer aqui algumas pontuações. Eu não posso nem soltar o play aqui sem fazer observações. Você que está chegando agora de paraquedas aqui, antes que você me xingue como um baita bitolado preconceituoso, faça o curso de Sistematizando e depois venha falar comigo. Depois de fazer aquelas 20 aulas com humildade, eu era desse meio, minha família ainda é. Eu conheço os bastidores, eu conheço teologia, conheço tudo, tá? Não sou nem... Talvez você não me conheça. Mas eu tenho 4 anos de história, de dessistematização na internet. 7 anos fora do sistema. Fui de várias denominações. Nasci nisso, cresci nisso, me formei nisso, vivo disso, penso nisso, estudo isso, desde que tenho algum raciocínio, desde que saí da inocência para a consciência. Então vê, olha o que eu vou mostrar agora. Primeiro, isso aqui é um homem que é o intitulado PR, pastor, um título que surgiu há 120 anos, proibido lá em Mateus 23, do 8 ao 9. Isso aqui é um pavilhão que eles têm como casa de Deus, como templo. Vocês viram, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Poderia até ter um salão de reunião sem nenhum problema.
Mas aqui estão os pastores e convidados especiais, entre eles aqui o pastor vice-presidente e presidente, que tudo isso vem de empresa eclesiástica, não é igreja. Isso aqui é o púlpito grego dos Areópagos que Calvino adotou com o microfone especialmente na mão de uma pessoa, sendo que 1 Coríntios 14:31 diz: todos podereis profetizar, falar à igreja, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Eles centralizaram para a idolatria num homem só, criaram o sermão, que veio da mamãe católica, que veio do judaísmo, que veio das palestras gregas, do culto à filosofia, do discurso, da homilética, da hermenêutica, da teologia católica, revisada para o protestantismo, mas que foi uma reforma fraca e que apenas pintou a parede e colocou um quadro, porque a sujeira está tudo lá debaixo do tapete e a casa é a mesma, a tapera velha é a mesma da mamãe católica. Então estou iniciando já por aqui, porque tudo aqui está errado. Esse púlpito, esse lugar especial, lê lá Tiago 1, lê lá Tiago 2. Anel de ouro, roupas preciosas, vocês sentam num lugar mais alto, o povo senta lá, o povo não tem, fica tudo de pé. Ou então fica em cadeiras que não são almofadadas, não são especiais, conforto para quem é especial, lugar diferenciado para quem é especial, microfone para quem é especial. Tudo isso é refutado pelo evangelho, que eles esqueceram, amontoaram-se em doutores para não ouvir a sã doutrina, mas com coceira nos ouvidos, que inclusive no meio dessa mensagem o Samuel Mariano fala isso, e eu também, quando estava lá alienado no sistema, apesar que nunca fui muito alienado, eu já falava isso e não entendia o que significava aquilo, e eu sempre me questionei sobre as convenções CBB, CBN, IPB, CGADB, sempre me questionei, até pela própria Católica CNBB, toda a convenção, doutores amontoados para si, voltando-se a sofismas, discursos vazios, de vaidade, de efemerismo, de ter, ser e poder. Você é salvo, você é mais sábio, você é mais santo, de privilegismo. Hoje é dia da vitória, hoje Deus vai transformar, levante a sua mão. De misticismo, de superstição, de mentira pentecostal, de equívoco da Rua Azusa. Tanto é que os vossos líderes nos seminários, que são na maioria batistas, presbiterianos, estão mudando vossa mente. Por isso que as grandes catedrais pentecostais estão abandonando o pentecostalismo. Por isso que vocês que são da Assembleia de Deus, em grande parte, apesar que aqui tem outras denominações envolvidas, vocês sabem que os Gideões é rechaçado por muitos líderes. Exemplo, eu me lembro do pastor Lorinaldo Miranda. Aqui nos Gideões, Lorinaldo Miranda é pastor. Lá em Curitiba ele é um pobre de um obreiro que nem cooperador é. Eu não sei hoje, mas na minha época nem cooperador ele era. Todo mundo zombava, ironizava nos bastidores. Eu conversava com os obreiros diziam, ele não é nada. Mas lá em Santa Catarina ele é pastor. Tá entendendo? Assim acontece com muitos outros conferencistas. Tudo que vocês criaram para entreter o povo. Fábulas, histórias, massagem de ego, ter, ser e poder, evangelho nada. Isso é o evangelho do diabo, do privilegismo, mais puro que o ouro. Você é bênção, culto da vitória, culto da bênção. Você é especial, levante a mão, receba, feche a mão, faça isso, faça aquilo. Robotização, mecanização, hipnose. Mentira. A neurolinguística é uma ferramenta importantíssima. É como uma faca. E não é porque a faca pode matar alguém que nós vamos deixar de vender faca, mas nós temos que instruir as pessoas para que as pessoas saibam que a faca tem que ser usada para o bem, não é assim? A neurolinguística é uma faca, é uma espada de 2 gumes poderosíssima, mas tem que saber utilizá-la para o bem e não para manipular pessoas, não para nicolaísmo que Deus abomina, que é domínio sobre o povo. Vocês dominam o povo, vocês fazem as coisas por dinheiro. 1 Pedro 5 diz assim, para não fazer nada por dinheiro e sem domínio, vocês fazem absolutamente o contrário. Então estou já mostrando aqui, assinalando todo o espaço, porque tudo isso aqui está errado. À luz da Escritura, tudo é errado. Tá certo? Vamos começar? Vamos lá, eu vou soltar algumas partes. Ah, tem algum elogio? Pelo menos tem.
canta muito bem, tem uma banda própria, canta, leva ao emocionalismo, porque a música é extraordinária. Você pode usar a música assim como a faca que eu acabei de falar. O poder da neurolinguística e da faca eu posso usar para qualquer coisa. Para te levar para o bem ou para o muito mal. Tá entendendo? Então vamos lá. Pai do céu. Eu vou ir avançando porque é muito longo. Vocês estão vendo ali 2 horas e tanto, e essas músicas todas têm direitos autorais. E eu vou fugir das músicas. Vamos lá. Do Senhor. Vamos mais. Ele canta e prega, prega e canta. Vamos lá. Vamos mais. Pois um personagem nazareno. Vamos mais. Música. Aqui. Jeová, eu tô de sapato agora, é alto nível, Jeová. Você lembra daquele que tinha um buraco debaixo que você não orava de joelho para não mostrar? Jeová, comprei uma casa, Jeová. Você comprou? Comprei, Jeová. Você lembra daquela casa alugada lá, que do lado dela tinha um bar que você não dormia? Você só conseguia dormir depois que o bar fechava? Vê. Poxa vida, vocês que abriram os olhos comigo não conseguem mais ouvir essas coisas, mas nós estamos fazendo isso por amor aos que estão chegando. Minha gente. Isso não é evangelho. Eu já disse, todos podem falar, mas alguém pode trazer um estudo, porque quando havia reunião, Paulo dava estudo. Tanto que até o Eutico caiu da janela. Jesus falava, a multidão ouvia. Quem tem dom ensina. Mas todos podem falar. Aqui não dá para todos falar, é muita gente. Mas nem sequer há essa cultura, porque o evangelho se esqueceu. A concentração é no pregador, na lista de pregadores, que eles não sabem nem o que significa profeta hoje. Profeta para eles é labacheia e entregar uma vidência. Esqueceram. Eles não sabem o que é pastor, eles não sabem o que é profeta, eles não sabem o que é mestre, o que é doutor, eles não sabem nem os dons que Deus dá para os homens servirem o povo. Efésios 4, eles acham que são títulos e deturparam todo o sentido. Mas tudo bem. Ele é um jovem, Samuel. Ele só está papagaiando o que ele aprendeu. E ele pode, assim como eu, sair para fora. Mas escuta o que eu vou dizer. Ele está fazendo o que todos fazem, se preparam porque ganham muito bem para isso, e porque isso daqui é uma porta de marketing que vai fazer eles arrebentarem, terem muitos convites durante o ano todo até o próximo Gideões, e toda pessoa que está na lista dos Gideões é mais chamada, mais bem vista, e vai para muitos congressos do Brasil inteiro, mundo inteiro, e vai ganhar muito bem, vai viver muito bem, que maravilha. Mas escute, isso aqui não é pregação do evangelho, não. Essas historinhas, esses causos, escrito no papel ou na cabeça, 40 minutos, 1 hora, 2, de script, do teleprompter da mente, tudo decorado, gravado, só valeria se você trouxesse doutrina, e não fábula, e não sofisma. Vê o que ele está falando. Ele vai dar a entender que Deus te deu essa casa, Deus te deu essa roupa, Deus te deu esse sapato. Mas Deus interfere ou não interfere? Deus dá as coisas? Deus deu vida, dons para trabalharmos. Deus deu vida. Vida aqui e através do seu sangue, vida ali. Isso ele deu. Isso basta. Mas olha a superstição. Olha o que ele vai dizer. Vamos lá. Era barraco, né? E se acontecer de Deus te usar para ganhar vidas onde você passar, e ao estender a tua mão, desça curas e milagres e uma chuva de unção. Chuva de unção. Sabe? Olha a letra. É uma aberração. Esse lugar, este povo, Aí, vai, vamos entreter, vamos lá. Que maravilha. Para quem ir no cinema? Se a igreja compete com o cinema, com o entretenimento do mundo, do teatro,
Antigamente Paulo ia no Areópago e no teatro para levar o evangelho. Hoje não precisa mais. Hoje o teatro está dentro da casa, que eles chamam casa do Senhor e que nunca foi. É aquela pessoa que viu que seu marido lhe abandonou. A rua todinha ficou sabendo. Mas ela faz questão de chegar lá na sua casa e dizer: ele saiu mesmo, foi? Vamos pra frente. Só história. Só fábula. Olha lá. Pula, pula. Vamos mais. Pentecostal, quer ver? Aí quando pensaram que você tinha morrido, Deus... Aí o pessoal vai dizer, você... Aqui, ó. A letra mata. A letra é o Velho Testamento, o legalismo. O legalismo. Eu ia dizer, vocês proibiam televisão, política, divórcio, brinco. Hoje liberam. Isso é legalismo, é a letra que mata. 2 Coríntios 3. É que o irmão Akel não é espiritual. Eu já fui pentecostal. Se você quiser eu falo em línguas e profetizo agora. Isso é um equívoco. Eu estou dizendo, os seminários vão mudar isso. Em 5, 10, 15 anos a Assembleia de Deus vai parar com isso. Escute o que eu estou dizendo. Lá em Curitiba eu estou dizendo, o pessoal rechaça os gideões. 80% de todas as denominações. Quer escutar mais? Vai nos maiores polos da Assembleia de Deus, até aqui em Santa Catarina. Eles nem sequer vão aos gideões como condenam. A própria Assembleia de Deus, a própria denominação é contra os gideões. Eu me lembro de ouvir de pastores intitulados muitas vezes, de ouvir deles. Os gideões é uma vergonha, é um lixo. Eu não convido pregadores dos gideões. E se convidarem é para dar dinheiro lá na terça da libertação, na quinta disso, daquilo, no sábado de manhã das irmãs, no domingo, que eu não tenho nada com isso, vou fazer vista grossa. Presta atenção. Ouvi de muitos. Me lembro de um pastor de Pinhais, que ele disse para mim assim, os gideões, tudo aquilo ali é tudo baboseira. Aí você devia entrar em parafuso. Porque é a mesma denominação. De modo que eles não sabem se está certo, se está errado, porque uma parte é a favor, outra parte é contra. A mesma denominação. E se você for na Batista Presbiteriana, os batistas presbiterianos, metodistas que estão me assistindo, menonitas, vão concordar comigo. Tudo isso daqui é uma Babel. É misticismo, é superstição, não existe. Aí você me diz, a igreja do Senhor é como diz o Abílio Santana, são todas as denominações. Como? Se cada uma fala uma coisa do mesmo evangelho. Onde está a verdade? A verdade não está em nenhuma. A verdade não está em nenhuma. A verdade não está em círculo nenhum. A verdade é o evangelho da graça, de graça. A verdade é que você aprendeu tudo errado. A verdade é que, como disse o Abílio Santana, que não sabe nem a idade da Batista Presbiteriana, disse, os nossos pais. Que pais? Lutero e Calvino, quem são eles? Então, aí eu pergunto para vocês, alguém vai dizer, que você não é espírita. Aí eu pergunto para vocês, já fui muito dessa visão mística do que é espiritual para vocês. Espiritual é não ser materialista, que é o que ele cultiva ali. Terceiro poder. Vai vir um momento de pegar dinheiro do pessoal. Aí eu pergunto, todo esse movimento, toda essa emoção, que fruto deu? Que resultado deu? Onde estão os milagres instantâneos que Jesus fazia? Sim, se vocês querem fabricar artificialmente milagres, através do misticismo, de fazer o mesmo Pentecostes de Atos 2 perdurar até hoje, sem propósito, quer dizer, o propósito são vocês? É o entreter? É o evangelho do sentimento? É o evangelho irracional? É o evangelho do vazio? Da vaidade?
que tudo passa, que precisa de congresso todo final de semana para ficar alimentando essa demanda emocional da música, do arrepio, do sentimento. Evangelho não é sentimento. Vocês querem ser guiados pelo coração? Pelo sentir, pelo arrepio? Eu posso escutar Beethoven e me arrepiar. Eu posso escutar aqui The Sound of Silence e me arrepiar, de Paul Simon. Que inclusive até pegaram a música e fizeram letra gospel. Vocês querem ser conduzidos pela música, pela banda? Pelo grito? Pela homilética? Pelo distanciamento do microfone? Meus irmãos, hoje o Senhor vai operar aqui neste lugar. É isso? É um grande absurdo, né, gente? Vamos lá, solta mais. Ai, tira a língua cera toda, vamos pra frente. Aí, vê. Predisposição, você vai com aquela mentalidade. Apesar que eu já estive em eventos assim inúmeras vezes e nunca me desceu o coração. Embora eu também me emocionasse por crer no Senhor, por querer ouvir o Senhor, por querer sentir o Senhor, nunca fui predisposto à manipulação. Vamos lá. Vamos pra frente. Quero... Pode abrir. Vamos lá. Irmãs, do apoio, da segurança, eu quero um espaço aqui na frente agora. Espaço, irmãos. Espaço. Espaço aqui, ó. Espaço. Preciso de espaço aí. Quem não me ajudar a ganhar almas agora, eu vou pensar que você está com algum problema espiritual. Ah, cada besteira, cada bobeira. Vê se uma pessoa comprometida com o evangelho vai falar uma bobeira dessa. Vai. Em fantasia. Ah, o pessoal, ele tá dizendo que tá ganhando alma, porque ele pregou, e aí tem mais de 50 pessoas que vão pra frente aceitar Jesus. Quer dizer, a confissão artificial do credo e da confissão pública. De aceitar Jesus na frente daquilo que eles chamam de altar, na frente daquilo que eles chamam de púlpito, que vocês conhecem na cronologia do paganismo, nós mostramos. Vocês podem estudar sobre isso no curso de Sistematizando, Frank Viola e companhia. Bom, e outros materiais. Eu vou voltar, porque eu, com medo aqui da música que tem direitos autorais, vocês sabem, eles vendem o evangelho, todas as músicas aqui têm direitos autorais. Fui pulando a agulha aqui e acabou chegando já no momento do apelo, que assim eles denominam, vocês sabem. E eu muitas vezes fiz isso porque é o sistema, você está ali e você faz. Então 50 pessoas aceitaram Jesus. Eu pergunto, essas pessoas que foram ali na frente, entenderam o evangelho? É conversão orgânica ou artificial? É apelo emocional? É um entretenimento para, depois de um grande processo de neurolinguística, de misticismo, de superstição, de musicoterapia, de homilética, aquela famosa oratória ondular. O que é oratória ondular? Eu ia fazer aqui, acabou caindo meu áudio aqui. Você fala de longe, né, e enfatiza de perto. Existem várias técnicas com a pecinha chamada microfone. Tudo isso é vão, tudo isso é artificial, tudo isso não vale nada. Jesus nunca usou desses artifícios. Jesus nunca usou, Paulo nunca usou. O que vale hoje são os artifícios e não o conteúdo. O conteúdo é fábula, o conteúdo é misticismo, é sofisma, é história. Ok? Conteúdo é esse, que é o mais importante. Jesus tinha conteúdo. Conteúdo. Se você pegar o sermão da bem-aventurança de Mateus 5 e pegar a mensagem de qualquer um desses pregadores de hoje, assim chamados, é um contraste tão grande
Olha, sabe, eu queria muito, mas eu vou fazer isso num programa ao vivo. Eu vou trazer aqui comigo um espírita ou um católico. Prestem bem atenção. Um programa meu aqui, eu vou trazer um espírita, vou trazer um católico, vou trazer um ateu. Eu vou trazendo um programa meu ao vivo e vou mostrar uma mensagem dessa. Eu vou perguntar o que eles acham. Depois vou mostrar o que Jesus falava e o que eles acham. Se eles se convencem disso. Ah, brincadeira. Não me interrompa. Vamos pra frente. Eu quero tentar voltar numa parte que ele fala, mas tá difícil. É muita música, é muita... Levanta-te. Vamos de novo. Você não canta dentro de igreja, não. Se não for ao ar livre, no local... Ó, aqui, isso aqui é excepcional. Deixa eu até aumentar minha imagem. Presta bem atenção. Os pentecostais são extraordinários. Os tradicionais fazem isso, os neopentecostais fazem isso, outras vertentes fazem isso, mas os pentecostais são os fundadores disso. É incrível. Se alguém perguntasse para mim quem são os fariseus, eu diria os pentecostais. Tem tradicional também, tem vários círculos religiosos que vivem o farisaísmo, mas em teu nome curamos, pentecostal. Falamos em línguas, pentecostal. Expulsamos demônios, pentecostal. Não vos conheço, ironicamente, não vos conheço. E eles acham que Deus conhece aí os gideões. Eles acham que Deus conhece as denominações. Deus não conhece. Não vos conheço, ironicamente. Por quê? Porque você vai pegar todas as cartas do Apocalipse e vários outros capítulos, está lá. Eu conheço as suas obras, eu conheço as suas obras, eu conheço as suas obras. Se ele conhece as nossas obras, quando ele diz não vos conheço, o que ele está dizendo? O que ele está dizendo, meus irmãos? Voltando. Os pentecostais são os únicos que falam contra eles próprios e caem justamente no que Jesus falou. Ouça o que eles falam, e a vossa justiça precisa exceder a deles, porque eles falam muito bem, cumprimentam, têm vestimentas, têm dogmatismo, falam a verdade nas sinagogas. Tá entendendo? Eles falam muito bem. Porém, não vivem. Não praticam. Há uma grande diferença entre o que eles falam e o que eles fazem. E o negócio é tão incrível. Não, escuta isso, irmãos, escuta, é a parte mais importante do vídeo de hoje. Escuta isso. Que o cidadão está falando contra a política, contra as vestimentas, contra o terceiro poder, contra aqueles que vivem de show gospel. E o que ele está fazendo, exatamente o que ele está fazendo, é o que ele vive. Tudo aquilo ali é um circo, é um show, é uma mentira. Hipócritan, vem de teatro, vem de artista. Se passar por aquilo que não é teatro. Teatro Gideões, pavilhão Gideões, teatro. Presta atenção. E ele vai falar contra isso. É para rir ou é para chorar? Vê contra o que ele está pregando. Vê contra o quê? Ao que caiba no mínimo aí 10 mil pessoas. Ó, 10 mil pessoas. E não é isso que eles vivem? A gente não faz. E pior, o povo levanta a mão, fala em língua, e sai dali com a mesma mentalidade. Ah, na minha igreja fala a verdade, viu, irmão Áquio? Lá nos Gideões é pregado a verdade. Aqui tem pastores que cheiram a uísque, que saem daqui com cantores, que vão no motel, o Zizino falou. Eles falam e continuam na sujeira. É mesmo, irmão? É. Aí as prefeituras começaram a entrar em crise.
Aí começaram a ligar para os pastores, né? Pastor, tem algum evento que o senhor pode encaixar? Olha só. Ué, mas o ano passado você não sabia fazer igreja e agora quer fazer? Oh, meu Deus. Eras um homem no tanque. Tem hora da glória. Eu vou voltar um pouco aqui. Eu quero pegar muito essa parte. Aqui. Posso falar? O Brasil está entrando em crise, pastor Reuel. E as prefeituras também. Aí esses cantores que dizia que não fazia igreja. Vai mandar para vir na minha igreja aqui. Ô varão, a gente não faz igreja. Por quê, rapaz? Não, é porque assim, nossa visão, nosso patamar é o... Você não canta dentro de igreja? Não, se não for ao ar livre, num local que caiba no mínimo aí 10 mil pessoas. Agora sim, deu para entender a lógica da coisa. Você entendeu? Se você pegar, gente, eu tenho que colocar ainda o Yosef Akiva. Tudo que ele vai pregar aqui é nesse sentido, absolutamente tudo. Contra a própria Assembleia de Deus, contra os próprios eventos, contra os próprios cantores gospel, contra o próprio sistema. Falam contra o sistema e continuam vivendo dentro do próprio sistema. É inacreditável. Vai lá. Vamos mais aqui para terminar. Senhor, abençoe esta vida agora, Pai. Agora, é ele aqui, ó. Tá na hora da gente começar a subir junto. Tá na hora da gente olhar e dizer: se eu chegar, tu chega também. Se eu ficar no meio do caminho, tu fica comigo. Senhor, se tu parar, eu te levanto. Se tu cansar, eu dou um balão de oxigênio em você, mas eu não vou na frente para esperar você chegar. A gente vai subir junto, porque a Bíblia diz que os dois subiam juntos. Calma. Segundo ponto. Eu vejo dois homens de Deus que tinham acabado de sair do dia de Pentecostes, pastor Reuel. Pensa no... Olha só, importante isso daqui. Ele vai pregar sobre Atos 3, Atos 2, Atos 3. Eu fico endoidecido com vocês que ainda não acordaram para o Evangelho. Como que vocês se dão a paciência de aguentar uma pregação de 1 a 2 horas de alguém fazendo o show que faz como ele, para extrair, como eu vou mostrar agora, o candidato deputado federal Yosef Akiva, que depois desistiu, sei lá o que aconteceu, tá? Porque a visão deles é essa, é deputado, é subir, é crescer, é influenciar, é chegar lá, é viver desse bem bom. E o que eles fizeram na vida? Nada. Eles são alguém que fizeram 3, 4 faculdades e especializações no mundo, como por exemplo o Larry Ribeiro? Não. O que eles são? Pregadores, conferencistas. Que absurdo. 2 Coríntios 11 para vocês. Falsos apóstolos como Satanás se transfigurando em anjo de luz. 2 Coríntios 11, aqueles que começaram a vender o evangelho. Paulo escreveu para eles. Mercenários. Agora escute aqui. Esse cidadão está fazendo, o Yosef Akiva faz, todos eles fazem. O quê? Extraem de um capítulo vírgulas, frases, uma frase, uma linha. Aí ele pega aqui e aí ele vai focar em Atos 3 na palavra esmola. E ele vai começar a trazer inferências. Inferências, aquilo que o texto não diz, mas pode querer dizer, conjecturas. Inferências, conjecturas, hipóteses, quer dizer, hipoteticamente, possibilidades hermenêuticas teológicas e significados para hoje.
contemporaneizando o contexto com hoje, na realidade de hoje. Aí eu pego aqui a palavrinha esmola, tem que aumentar aqui, senão vocês não vão entender. Pega a palavrinha esmola e vou extrair daqui várias conjecturas e inferências. Isto chama-se fábula, isto chama-se sofisma, isto chama-se história, isto chama-se mentira, isto chama-se qualquer outra coisa menos pregação do evangelho. Menos, não é evangelho. O sermão não é evangelho, o púlpito não é evangelho, o altar não é evangelho, o microfone na tua mão 30, 40 minutos, 1 hora, 2 horas não é evangelho. Você como pregador de uma lista de pregadores de um congresso não é evangelho. Missões para o mundo inteiro, evangelho da graça de graça, evangelho do reino da graça, vocês não sabem nem a diferenciação. O fim virá pelo evangelho do reino e não da graça. Não adianta pregar para o mundo inteiro e enviar missionários. Que missionário vocês estão enviando efetivamente? O que vocês estão fazendo? Como é que vocês fazem isso? É correto pagar 1.500, 2.000 de salário para um missionário? Porque é assim que é dito, salário em carteira registrado para um missionário que está na África ou no Amazonas, e cobrar e pagar 15, 30 mil para uma pessoa pregar por 30 minutos? Que coerência vocês têm? Que coerência vocês têm de vender 1.500, 250 CDs, DVDs de um cantor? Para ele poder participar dos vossos eventos? E o missionário ganha 1.500, 1.200, R$1.000 por mês. A obra missionária de vocês é uma incoerência em todos os sentidos. Não tem nem por onde eu entrar aqui vai dar problema. Mas eu não quero, eu quero focar nisso aqui, ó, defesa do evangelho. Porque eu fui chamado, olha aqui, ó, Atos 2. Ele vai pegar esmola. Atos 3, esmola. E vai pregar sobre isso. Gente, vocês vão ver o Yosef Akiva daqui a pouco, extraindo lições sobre Samuel. Deus falando com o menino Samuel. Aí pega um texto. Por que isso? Sabe por que isso? Presta bem atenção, isso aqui tem que ser registrado. Isso acontece porque na mente de uma denominação, de uma empresa eclesiástica centenária, os seus fiéis, os seus adeptos estão cansados de ouvir o mesmo. Estão enjoados do evangelho simples. Eles não querem mais ouvir as mesmas coisas. É 5, 10, 15, 50 anos de conversão. O pregador tem a função de fazê-los boquiabertos, extasiados, e entrarem nem que seja por alguns milésimos de segundo no transe. Levar ao transcendental. Se não sorrir, se não chorar, se não houver exteriorização emocional, se não houverem lágrimas, arrepios ou qualquer outras coisas oriundas do sentimento, do evangelho do coração, evangelho equivocado do coração, do sentimento, se não houver massagem de ego, conforto, consolo, se não houver esperança, se não houver profetada, se não houver processo neurolinguística, quando você fala em línguas e começa a acreditar que o Senhor está dentro de você te tomando e que o Espírito Santo misticamente naquele momento toma as suas línguas, embaralha a sua boca e você começa a falar algo que você não sabe, em mistério você fala com Deus, então você está extasiado, em transe, porque o Senhor está ali naquele momento na tua boca. Que coisa extraordinária, é todo um processo que nasceu em 1906, a gente já mostrou isso em estudos, em doutrina. Hoje não é estudo, hoje não é doutrina, hoje não é curso. Hoje é refutação, hoje é reflexão, hoje é ensino do evangelho, da verdade, para você refletir, despertar. Preste atenção, preste atenção. Criou-se uma demanda de emocionalismo. Criou-se a cultura dos heróis, da idolatria aos homens. Vocês criaram isso, vocês mantêm isso.
Aí depois querem fazer uma limpa. Aí depois vem o Cisino dizendo que está na hora de fazer uma limpa e recomeçar. Recomeçar o quê? Sempre vai ser a mesma pirâmide. O Yosef que já está lá em cima, ou esse Mariano que está subindo e os outros mais baixinhos que não conseguem fazer muita coisa. Vão ter diferença de ganho, diferença de aparição. E qual é o termômetro? Ou seria melhor dizer o emocionômetro, o povômetro? É o povo. Aí os líderes que estão ali naquele altar ficam olhando para o povo. Quanto mais o povo pular, cair, dançar, chorar, quanto mais resultados artificiais do emocionalismo que eles cultivam dizendo que é a voz de Deus, quanto mais isso acontecer, mais aquele pregador vai estar mais bem colocado nas próximas listas de pregações, nos principais eventos, principais congressos, e com isso ele tem um ministério mais próximo, próspero. Você está entendendo? Há uma pirâmide formada, não tem como se desmontar, não há como desmontá-la. Para desmontá-la tem que derrubar a casa católica de Constantino a partir do quarto século e voltar para a Bíblia, que é o que estamos fazendo, voltar para o Evangelho da graça de graça. Por isso que nesses últimos dias a igreja está saindo da igreja. Deus está chamando a igreja para fora. Aliás, foi num congresso dos Gideões na década de 90 que o Takayama disse a igreja sairia da igreja. Viu, Takayama? Que hoje também é deputado. Yosef Akiva também quis ser. Será que será? Qual é a relação de vocês com a política, com o dinheiro, com o mamon, com o terceiro poder? Agora, eu vou colocar minha imagem aqui do lado e vou provar o que eu falei. Ele vai extrair inferências, conjecturas do texto para deixarem as pessoas boquiabertas. Só que nesse processo, porque as pessoas não querem mais ouvir do mesmo, precisam ouvir coisas novas, nesse processo, ele vai extrair coisas que são absurdas, desconectas, invencionices. Eu vou provar. Agora. Preste atenção. Eu fico sem palavras, sem vocábulos, para dizer a vocês o que eu sinto. Multidões jogando dinheiro fora e tempo fora. Por isso que eu falei aquela tese ontem. Se todos nós não tivéssemos templos, nem congressos, nem eventos, nem denominações, a igreja seria mais respeitada. Vê o que ele vai extrair do texto para impressionar as pessoas. Quanta fábula, quanto sofisma. Evangelho não é conjectura, não é inferência do texto, das entrelinhas. Um homem que estava pingando azeite, cheio. O pedão estava tão cheio que deu uma mensagem de 15 minutos e foi uma mensagem copiada de Joel. Não foi mensagem copiada de Joel. Ele estava dizendo, hoje aqui, Joel 2:28 se cumpre. Não se cumpre com Gideões, não se cumpre com a Assembleia de Deus, com a Apostólica da Fé, com o Nazareno, com a Igreja de Deus em Cristo, com Congregação Cristã, com Deus e Amor, com Quadrangular, não se cumpre com Samuel Mariano. Quem é Samuel Mariano? Não se cumpre com o pentecostalismo. Se cumpre hoje. Pedro, cheio do Espírito Santo, condenou, disse Joel 2:28, 29, se cumpre hoje. Não é retroativo, não vai cumprir de novo, não tem reavivamento, não tem avivamento. Não mintam para o povo. Por isso que o pentecostalismo vai ruir junto com o cristianismo em breve. Ganhou quase 3.000 almas. Chega na porta do... Aonde, gente? Na porta do templo. E tem um paralítico onde... Se você perceber, está subindo 2 homens de Deus, sim ou não? Mas o paralítico não percebe que quem está subindo são 2 homens de Deus. Vê, ele está extraindo uma observação que
que talvez, provavelmente, você, ainda mais sendo passivo, que só senta em cadeira de templo, nunca observou. E com o objetivo de te fazer extasiado, de valer a pena a vinda dele e o que ele ganhou para estar ali, já que é um público que alimenta um palhaço, como diz o ditado. Sem plateia não tem palhaço e não tem circo. Mas como o povo gosta de entretenimento, ali estão. Agora vê, ele está extraindo do texto o quê? Que quem é que notou que são dois homens de Deus? O paralítico não notou que Pedro e João eram homens de Deus. E por isso pediu esmola. Aí nessa observação, ele vai extrair uma porção de tópicos para o seu sermão pentecostal, contemporaneizando com hoje. Isso chama-se balela. Isso é o que eu denomino de blá-blá-bismo. Isto não é evangelho. Evangelho é ler o que está escrito e entender que nem isso vocês entendem, porque vocês não sabem o que é línguas, vocês não sabem o que é pastor, vocês não sabem o que é templo, vocês não sabem nada da história, nada de nada. Vocês ficam cultos e cultos, chorando, pulando, sorrindo, chorando, pulando, sorrindo, se emocionando, se emocionando, se emocionando, se emocionando. Entram e saem, passam 30, 40 anos, não aprenderam nada. Sabe por quê? Porque vocês nunca leram a Bíblia com texto, respeitando o texto, organicamente. É sempre assim. É um versículo aqui, um versículo lá, lê dois textos aqui, faz uma mensagem, põe um tema de mensagem, faz uma miniatura de mensagem, faz uma arte na capa do DVD, grita, emociona, carruagem vazia, evangelho nada, acabou o congresso, acabou a vida. O que fica? O que perdura? O que permanece? Nada. Vivem de festas. Vê o que ele está dizendo. Ele está ensinando caráter, ele está ensinando família, ele está ensinando pais ensinarem filhos, ele está falando da doutrina dos apóstolos, ele está falando da lei atualizada e corrigida, ele está falando de amor ao próximo, ele está falando de caridade, ele está falando de comunhão. Não, ele está falando besteira, blablabismo, sofisma, besteira. Presta atenção, gente. Por que, Samuel? Simples. Porque todo mundo que passava por ali, para entrar no templo, porque é a Bíblia que diz que alguém colocava o paralítico para aproveitar quem estava entrando no templo, para pedir esmola. Não é entrando no templo, é no pátio do templo, pátio feminino, pátio dos gentios. Quem entrava no templo era o sacerdote. Vamos lá. O paralítico começou a viver um ciclo vicioso. Sabe lá quantas vezes aquele homem viu crentes entrar no templo e dizer assim? Crentes entrarem no templo. Sabe lá quantas vezes esse homem viu crentes entrarem no templo. Crentes entrarem aonde? No templo. Gente, parei por aqui. É misticismo, é besterol, é um papagaio do sistema ganhando muito bem para mentir. O que ele aprendeu, eu penso que ele seja sincero. Papagaiando mentiras, vociferando mentiras. Por favor, gente, isso não é evangelho. Evangelho seria se reunir com ordem, com decência, todos podem falar, todos aprendem, todos são consolados. 1 Coríntios 14, 31. Com o entendimento de que igreja somos todos nós, morada do Espírito. Aí quando abre Atos 2, lê Atos 2, lê o capítulo, lê o contexto, entende o que está escrito. Não se extrai entrelinha nem conjectura. Vocês não entendem nem o que está escrito, querem conjecturar. Vocês não entendem nem os capítulos, nem o que é o templo. Vocês não entendem nem o que significa, por exemplo,
todos os dias estavam nas casas partindo pão. Vocês não entendem nem, por exemplo, eles tinham tudo em comum e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Nem isso vocês entenderam. Passaram-se 100 anos de Assembleia de Deus, 100 anos de pentecostalismo e vocês não sabem nada disso ainda, mas querem ir para as conjecturas, para as entrelinhas, para o misticismo. Olha, ele não sabia que Pedro e João eram crentes. Quantos crentes entravam ali naquele tempo? Que mentira, que besteira, que entrelinha, que conjectura, que bobagem, que perca de tempo. Gente, por favor, vocês estão entendendo? É absurdo. Isso não é evangelho, gente. Nunca foi evangelho. Vê lá Estevão pregando. Vê lá Estevão pregando quando Estevão morre, o primeiro mártir da igreja, gente. Vem aí. Por favor, gente. Vê lá Estevão. Estevão, capítulo 7, cita desde Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, vossos pais no deserto, a idolatria, e agora vocês crucificaram o Salvador. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E eles arremetem pedras unânimes contra ele e jogam as vestes dele aos pés do Saulo. Mataram ele, enfurecidos, achando que estavam cumprindo a lei, porque estavam bitolados religiosamente. Vê, qual foi o sermão, se é que existe sermão? Não aquele de Calvino, mas qual foi o evangelismo? O dom de evangelista, o dom do nosso grande servidor, Estevão, um daqueles escolhidos para servir às mesas. Olha, um servidor, um servinte de mesa. Um diácono, que hoje tem outra conotação, assim como tudo. Eles perverteram. O que é que Estevão pregou? Uma mensagem linda, de Bíblia pura, respeitando a história, os textos, com entendimento, com mensagem de arrependimento, com mensagem do sangue da cruz. Vocês mataram o Salvador, o Deus em carne esteve entre nós, vocês crucificaram ele. E é esse que vocês crucificaram que hoje eu trago aqui. Que hoje vos anuncio, como eu li no começo, Paulo pregando. Ele olha para aqueles santuários, para os vários altares de deuses, a superstição daquela cidade, a religiosidade, e ele diz, vos anuncio o Deus desconhecido. Isso é evangelho. Não é perca de tempo, não são 15, 20 mil pessoas num comércio gospel. Em dias de show, em dias de caravanas e caravanas para nada, de entretenimento puro, de gritaria, de pula-pula, de chora-chora. Vocês têm ideia quantos, vocês que estão me xingando, porque vocês ao vivo não, mas no gravado milhares de pessoas vão assistir esse vídeo, e como fizeram das outras vezes que eu toquei no tema Gideões e Assembleia de Deus, vão me detonar aqui embaixo, não é assim? Vocês preconceituosos que nem assistem, só vê o título e já comentam. Talvez, se vocês chegaram até aqui ainda, ou quem sabe pulou a agulha aqui e chegou bem nesse momento, sem misticismo, me ouça. Vocês têm ideia quantos intitulados do próprio sistema de vocês, quantos intitulados batistas, presbiterianos, metodistas, da Assembleia de Deus e outras ramificações pentecostais, quantos que estão me assistindo agora e dizendo eu concordo com o Raquel? Do próprio sistema de vocês, que me mandam mensagens aqui no WhatsApp, eu concordo com você, Raquel. Gideões é lixo, é equívoco, é mentira, é engano. E não é só, todos os congressos pentecostais, pessoal que vai atrás do Benny Hinn, por favor, gente, por favor, pessoal que vai atrás do Benny Hinn, que chega a pagar 250, 500, 750, R$1.000 para ficar próximo de um homem que vai lhe hipnotizar com técnicas de Charcot só. Evangelho, nada.
Evangelho nada. Vamos lá. Agora vamos para o Yosef Akiva, o cearense, candidato a deputado estadual, federal, melhor dizendo. Para quem não sabe, é só colocar Yosef Akiva, ver qual que é a história dele original, da onde ele veio. Eu conheci ele pessoalmente. Aí, candidato a deputado federal, dá uma procuradinha lá sobre ele. Alguém vai dizer, qual é o problema de ser candidato? Qual é o problema, né? A apostasia está entre nós ou entre eles? Filadélfia não tem força, eles são ricos, tem força. Bancada evangélica está aqui ou está lá? Qual é o problema do Vaticano? Qual é o problema da Igreja-Estado? Qual é o problema de Constantino, imperador e líder da Igreja? Qual é o problema? Qual é o problema de Teodósio? Qual é o problema? Não tem nenhum problema. Qual é o problema de Anás, Caifás, João e Alexandre da religião se unirem aos romanos para matar Jesus? Qual é o problema? Qual é o problema de Saulo receber as vestes de Estevão e ordenar a morte do primeiro mártir por ordem dos religiosos com o apoio dos romanos? Sabe o que você que está me assistindo diz quando você fala assim, eu sou católico, apostólico, romano? Você está dizendo, sabe o quê? Vê lá os padres que confessam sobre o mitraísmo, sobre as festas pagãs que entraram dentro do catolicismo como o Natal, que é a mãe da Assembleia de Deus, das pentecostais, mesma raiz. Sabe o que você está dizendo quando você diz eu sou católico romano? Você está dizendo que você é da igreja que matou Jesus. Porque quem matou Jesus foram os romanos em parceria com os judeus. A parceria político-religiosa destruiu a igreja. O catolicismo romano começou com Constantino. Então Roma, que outrora matou Jesus, agora se torna cristã, fundadora do cristianismo terceiro, quarto século. Você está entendendo? Então quando você diz eu sou romano, você está dizendo eu sou daquela que matou Jesus, mas que agora, mascaradamente, é a fundadora e a mantenedora do cristianismo. O que é o pentecostalismo? Ontem nós mostramos. Um sai do outro, a genealogia denominacional, a genealogia religiosa denominacional. Puxa aí, puxa a raiz, puxa a árvore genealógica denominacional. Qual é a mãe? A mesma, Constantino. Até o credo, a confissão, os rituais, o rito. Bom, tudo bem, tudo isso aí você já sabe. Mas vamos para o Yosef Akiva. Porque eu estou refutando aqueles que dizem qual o problema dele ser deputado. Qual é o problema? Qual o problema? Vocês perderam a visão, vocês estão cegos, qual o problema? Vamos lá. Esse daqui é outro que vai tirar conjecturas. Evangelho 0, conjecturas. Conjecturar. Não está presente comigo. Fica de pé e diga, fala, Senhor. Fundo musical, até eu uso, quer ver aqui, ó. Amo fundo musical, mas qual é o intuito? Vamos ver. Porque o teu servo ouve. Então voltou para o seu lugar e se deitou, e veio o Senhor, como das outras vezes, e ali esteve, e o chamou novamente, Samuel! E este, colocando-se de pé, disse, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, mas ele não pode falar isso. Afinal, isso todo mundo já ouviu, sim ou não? Então ele vai ter que fazer o quê que eu falei? Conjecturas. Ele vai ter que fazer um processo artificial do sermão. A hermenêutica, com auxílio da homilética, afastamento do microfone, entonação de voz, musicoterapia de fundo, todo esse processo neurolinguístico, principalmente com o conteúdo que é fábula. Por que fábula? Porque ele vai extrair do texto de Samuel coisas que você nunca ouviu. Para que você diga o pregador é bom. Ele é fera. E o evangelho? 0. então lhe disse o Senhor, eis que vou fazer uma coisa em Israel,
a qual todo aquele que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Feche os seus olhos. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo. Sua palavra Avança. divididos em duas grandes partes. A primeira parte são 39 compostos escritos. Alguém o chama de Antigo Testamento. E eu, na minha limitação, considero uma conotação equivocada. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é eterna. E se ela é eterna, não existe nada nela que seja antigo. Se o Yosef, tu é um tolo. É um tolo. O cearense é um tolo. Como que não existe Antigo Testamento? Lê o livro aos Hebreus. É o Senhor que chama de antiga aliança. Por quê? Para dar ênfase à nova aliança. Para que as sombras e as tipologias, as alegorias evidenciem o que está por vir. O seu plano final antes do milênio, a salvação da graça, através do seu sangue. E não são 39 livros, como aprendemos na teologia. Viu? São 43. Porque Mateus, Marcos, Lucas e João também são Velho Testamento. Isso derruba por terra a apresentação de crianças, a circuncisão, o adventismo, o sábado, a ideia sabática, o templocentrismo, o dízimo, o ritualismo, o Talmud gospel, o dogmatismo, a religiosidade toda expressa. Porque enquanto Jesus estava vivo, lê Hebreus 9. Mas por que ele quer chamar a antiga aliança de mesma coisa? Vê lá meu vídeo, a Bíblia não é sagrada. Por quê? Porque nesse processo de encantamento, o que vale pregar 2 Coríntios 11? Não dá. Pregar Hebreus? Não dá. Não se prega Jesus, não se prega Paulo. Não se prega organicamente o Novo Testamento, a doutrina dos apóstolos. Se pregam fábulas, sofismas, mentiras. E o Velho Testamento é recheado disso. Eu me lembro do intitulado pastor José Pimentel de Carvalho, da própria Assembleia de Deus. Yosef Akiva não é, mas é ilustre, vive ali. Da própria Assembleia de Deus dizendo que iria partir com muito medo, porque a Assembleia de Deus não pregava mais o Novo Testamento, só o Velho. É impressionante o quanto que eles amam o Velho. Por quê? Porque o Velho Testamento é sombras, é riquíssimo em alegorias, é riquíssimo em tipologias. Dá para extrair muitas coisas. A possibilidade de conjecturas e entrelinhas, inferências dos textos do Velho são superiores às do Novo, porque são sombras, são alegorias, são representações, são figuras para o que haveria de vir. Então é claro que quem está no intuito de encantar o povo, de fazer bem feito, de fazer jus ao que cobra para pregar, é óbvio que com essa roupa toda especial e essa gravatinha, com esse... ele sabe muito bem todo o processo da fama. Evitar o povo. Muitos desses andam com segurança. Quando não é com segurança, é difícil você chegar próximo dele. E quanto mais eles crescem, mais eles são esquivados. Por quê? Porque conhecem toda a metodologia, o processo, o caminho para a fama. Jesus não. Jesus andava com o povo, comia com o povo, abraçava o povo, ia nas vilas, vilarejos pobres, servia as pessoas e não pegava nada de ninguém. Quem pegava era Judas, ó. E o que eles fazem hoje? O oposto. E você ainda não acordou. Mas vamos lá, ele vai começar a extrair. Vamos ver as conjecturas absurdas, como sempre. Poderia chamar de Primeiro Testamento,
uma construção belíssima, Ha, aproximadamente 300 anos. Deus, ela já está pronta, sou eu e você. Temos que provar para Deus que estamos preparados para receber a vitória. Durante 24 longos anos, pastor Vanderlei, Hana entrava na presença da Kadosh Baruch Hu, do santo e bendito, e o seu culto era impressionante. Deus, me dá um filho. E embora, e Deus não dava filho. Ano que vem, ela voltava de novo e dizia: Deus, me dá um filho. E embora, e Deus não dava o filho. No terceiro ano, ela vinha de novo: Deus, me dá um filho. E embora, e Deus não dava o filho. Eu acho que daí para frente, quando ela chegava, Deus cutucava os anjos e dizia: lá vem ela. Deus cutucava os anjos, sabe, é blá blá bismo, é muito besteirão. Eu não sei como é que vocês aguentam, vocês que estiveram ali presentes, vocês que frequentam esses lugares. Gente, isso não é evangelho, gente, por favor. Sim. A única madeira que existia na cerca era a porta principal. Vamos pra frente. Da sua mão para a mão de... O Velho Testamento é um prato cheio para místicos, né? Porque Vem aí. o que tem no Velho Testamento, de alegorias, como eu falei, de simbologias, e é o que eles gostam. Eles amam essa passagem, eles amam essas passagens todas. Quantas vezes vocês já ouviram isso no sistema? Samuel, Samuel, Samuel. Por quê? Porque você pode extrair conjecturas, inferências, como eu disse, e fazer os tópicos de um sermão, como bem ensina a teologia. Vamos lá, passou a propaganda aqui, vamos lá. Vai lá, Marcão. Entre as duas dimensões de realidade, a eternidade e o tempo. Vamos pra frente. O pastor Reuel para ir para o banheiro. Aí Samuel veio e deitou na cama para aquecer, para quando ele voltar a cama está quente. Tem gente que é assim. Tem gente que quando ele sai do seu lugar, ele torce para nunca mais voltar. Olha lá. Duas coisas. A aproximação do microfone para dar ênfase na frase final. Isso é técnica homilética de oratória. Principalmente os pentecostais utilizam muito dessa técnica. Faz parte da sua visão de liturgia. E olha só. Ele está extraindo uma conjectura. Tem gente que torce para nunca mais voltar. Aí usa o sermão para dar indiretas em pessoas em disputa de poder que ele está tendo ali, disputa de território, casos que ele sabe de outros pastores intitulados, briga entre eles na lista de pregadores, os bastidores quando eles sentam, jantam junto, conversam, as podridões atrás das cortinas. E quando não é indireta, usa isso como acabamos de ouvir. Eu vou até voltar para vocês ouvirem de novo, porque vai encaixar sempre, assim como a música Sabor de Mel, no contexto de alguém que está ali, vivendo daquilo e achando que aquilo é obra de Deus. Então o cidadão é do coral, da orquestra, dos obreiros, da juventude, disso, daquilo, departamentalização, e acha que aquilo ali é obra de Deus. E a pregação se volta para corroborar, para endossar essa ideia, no sentido de consolar, confortar ou exortar. Então é mais ou menos aquela ideia: quem te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. E é o que ele está fazendo aqui. Na pregação a mesma coisa. Olha aqui, vou voltar de novo, olha lá, presta atenção. Se eu fosse refutar isso aqui tudo, gente, eu tenho que ficar aqui madrugada toda. Vamos lá. Perdeu a visão, ficou cego. Sintoma do desviado é que o desviado só sabe ir, mas não sabe voltar. Aí ele foi para o banheiro. Ouça, veja Deus trabalhando, hein? Ele foi para o banheiro e não acertou o caminho de volta. E deve ter pensado: vou dormir por aqui mesmo. Mas o menino foi treinado para servir. E mesmo não podendo levar Eli ao banheiro, ele tinha a obrigação de se levantar e deitar na cama de Eli para aquecer, para quando ele voltar a cama está quente. Então o menino vigiava Eli. Ele levantou, pastor Reuel, para ir para o banheiro.
Aí Samuel veio e deitou na cama para aquecer, para quando ele voltar a cama tá quente. Ó, é agora, escuta. Tem gente que é assim. Tem gente que quando Tem gente que é assim. ele sai do seu lugar, ele torce Tem gente que quando sai do seu lugar, ele torce para nunca mais voltar. pra nunca mais voltar, ó. Só para tomar o lugar dele. Só pra tomar o lugar dele. Ah, que absurdo. Isso não é evangelho, gente. Isso não é evangelho. Isso é uma inferência tola. Só para ficar no lugar dele. E deve gritar: ei, fica por aí mesmo. Mas Samuel me ensina uma coisa. Vamos pra frente. E se lembra da instrução. Vamos pra frente. Dente da nação. É calminho, calminho e dando os acessos de loucura dele, gritando alto. Como o Malafaia. Uma mistura de... Essa mudança de entonação de voz é absurda. Sabe? Absurda. Isso é homilética. Todos eles fazem isso. É como uma homilética católica. Você pega um padre do norte, do sul, fala a mesma coisa. É o idioma padriquês. Eles falam padriquês. E o pastorês é a mesma coisa. Principalmente o pentecostaliquês. É a mesma coisa. Todos os pastores pentecostais que fizeram homilética oratória usam o mesmo artifício. Distanciamento do microfone. Vou repetir de novo. ênfase. Aleluia. ênfase. Aí, a musiquinha no teclado ali, ao vivo. O Samuel Mariano tem uma banda própria, né? Aí na hora da ênfase a música aumenta, aproxima do microfone. Eu fiz isso muitas vezes. Abandonei tudo isso por quê? Para falar organicamente com a voz que eu tenho, com o jeito que eu sou, do jeito que eu tô aqui, exatamente, sem nenhum artifício. Porque o que importa, vou fazer igual eles, é o conteúdo. Se eles fizessem isso organicamente, mas a gente vê, é um processo artificial de papagaiamento. Todos eles papagueiam, repetem palavras, jeitos, formas. É os mesmos sermões, as mesmas coisas. Todos eles extraem inferências, todos eles têm distanciamento do microfone, todos eles calminho e depois grita. Você quer ver? Quer que eu te prove? Vamos lá. Última coisa que eu vou mostrar antes de encerrar. A última coisa, vamos lá, vou provar agora. E naquela festa, ó, calminho. Tinha uma mulher. E naquela festa, calminho, monofrequência, vai. No meio. Ai, ó, a voz baixinha para quê? Para que o estádio, o ginásio, o pavilhão abaixe o som e todo mundo preste atenção no que ele está falando. E assim você vai se preparando para o momento do transe. Vamos lá. Chamada Hannah. E quando as portas se abrem. E quando as portas se abrem. Samuel aparece. Samuel aparece, ó, bem calmo. Vamos lá. E a música vai aumentando. Profeta, sacerdote e juiz. Agora aumenta a música, vamos preparar o transe. Você que é pentecostal já está predisposto a sair do chão, vamos lá. É 30 anos de... É uma glória fabricada. Quer dizer, você lê o Velho Testamento, o que você vê? Coluna de fogo, fumaça, nuvem, tudo real, tudo visível. O coxo que o Samuel pregou, levanta e anda. Não é só anda não, sai pulando. Hoje eles fabricam o poder de Deus. Eles pegam isqueiro, tacam fogo, fósforo e dizem, o fogo está aceso. Deus mandou fogo. Eles acendem o fogo. Então todo o processo de artifício, de fumaça, de roupa, de cenário, de música de fundo, de entonação de voz, eles usam todos os artifícios possíveis para dar a entender que há a Shekinah, que há a glória de Deus que está ali. Olha só. Gideões missionários. Amante Corabanas. Ó, ainda a voz calma. Para explodir bastante, um pouquinho de língua estranha é bom. Vamos lá. Vamos lá.
Não haverá outro 30 anos, é esse só. Tá vendo como você é privilegiado, Samuel? É porque Deus te ouviu, Deus te ouviu. Agora, ó, Deus te ouviu. Aumenta a entonação de voz, que eu falei. Deus te ouviu. Deus! Eu não vou nem imitar porque eu não quero estragar o ouvido de vocês. Vocês entenderam? É isso que eu ia provar por final. Ele faz isso o sermão todo, todos os sermões, todos os pregadores fazem a mesma coisa. Mudança de entonação de voz. Tira isso deles, quero ver conteúdo. Tira isso deles, quero ver se as pessoas vão chorar por lá. Se alguém chorar, ouvindo o que eu tenho a dizer, vai chorar porque o que eu tô falando te faz chorar. O conteúdo, a verdade do Evangelho, que nos transforma, que nos muda, que muda nossos paradigmas, nossa referência. Temos referências do mundo e passamos a olhar para ele. Essa é a função, inclusive, da pregação do Evangelho, do ensino do Evangelho. Essa é a função. Função exatamente de fazer como eu falei no vídeo das referências. Olhar para Jesus. Focar nele. Não é isso? Deixa eu pegar e dar uma olhadinha rápida no chat, porque o tempo voou. E se eu for ler tudo que vocês comentaram, o vídeo vai ficar muito longo. Vamos lá? Foi uma pincelada só para vocês terem algumas noções, reflexões. Uma forma de ver, porque o mais importante na vida, gente, é a visão. É a forma de enxergar as coisas. Você via de um jeito e agora vê de outro. E o programa Evangelho te dá visão. Depois disso, é claro, o objetivo é que as pessoas despertem e saiam do sistema. Vamos lá, muita gente participou pelo que eu estou vendo. Valdilei, olha aí, muita coisa, muita gente. Olha aí, Walter, Wilson. Nada de Evangelho, tá difícil. Priscila, Edson, José, Wilson, Mirelle. Francisco, José Ferreira, José Anderson, Tatiana, Beto, Maurinha, Valdilei, José Luiz Castilho, bem-vindo, Mauriluce, Jefferson, Dalton, Walter, bem-vindo, Leonardo, Jefferson, Suelen Melo, Paulo Sena, Gilson Minot, Lélia, Marcos Gouveia, Márcio Troian, Wesley Honorato e a Tatiara e Alexandre. Participem sempre. Chegou agora do trabalho, mas depois verão a gravação. Senhores, como é bom olhar o espetáculo de camarote longe do envolvimento emocional. Enfim, liberto da cólera da crendice artificial das empresas eclesiásticas, né? A pregar liberdade aos cativos. Virá o tempo que não suportarão sã doutrina, é o que eu falei o vídeo todo, 2 Timóteo 4:3-4. Quem lê o Evangelho não se conforma com essas baboseiras, né? As congregações falam tão mal dos gideões e fazem igual a eles, é verdade. Nossa, passou um histórico na minha cabeça, me lembrei quando era assembleano. Como consegui ficar tanto tempo sendo enganado? Tô livre, ufa. A pessoa que está fora do sistema e vê essas coisas, se não estiverem em Cristo, podem pensar que tudo seria uma mentira. Tamanho é a falta de temor ao Senhor por todos esses homens. O Senhor tem a misericórdia deles. Ainda bem que não faço mais parte dessas mentiras. Suelen, José, cada um tem sua teologia. Os pastores não têm humildade alguma. Nunca gostei desse negócio de revelação. Estou pensando quantas baboseiras já ouvi, me emocionei, dá vontade de chorar. Agora chorar de verdade, né? O paralítico vive um ciclo vicioso. O irmão está refutando ali a pregação. A paz do Senhor Jesus para todos. José Jácio da Silva e o Celso Maia, boa noite. A todos vocês que comentaram, muito agradecido. Não deu tempo de ler tudo, gente. Mas para encerrar o vídeo, muita gente que está torcendo o nariz agora. Vamos lá.
Final do programa, olha só, presta atenção. Muitos de vocês que estão torcendo o nariz agora, com muita raiva de mim, e eu entendo vocês e perdoo vocês, porque um dia eu fui alienado igual a vocês. Muitos de vocês que estão dizendo: Senhor, tenha misericórdia do Áquil, desses desigrejados da igreja orgânica do EC. Esse pessoal vai tudo pro inferno se o Senhor não socorrer a tempo. Você acha assim. E é normal. Eu te convido a conhecer o Evangelho da graça. De graça. Eu te convido a ler o capítulo todo de 2 Coríntios 3. Eu te convido a fazer o curso de Sistematizando Autodidático no portal ecorgânica.com. Eu te convido a assistir esse programa todo dia ao vivo e ir no encontro de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, 26 a 29 de maio, no feriado de Corpus Christi. Eu te convido a conhecer o que temos a dizer e depois nos julgar. Você pode me ouvir agora? Você pode ouvir esse conselho mesmo com raiva, mesmo com hostilidade, mesmo querendo desligar, me bloquear, não assistir mais, mesmo querendo fazer um vídeo, um texto contra mim. Você, pastor, que está aí raivoso contra mim agora, pensando inclusive em fazer um sermão no teu culto dominical sobre mim, sobre o EC, sobre a igreja orgânica, sobre os desigrejados. Quem sabe até tem um intitulado que vai pregar esse ano nos Gideões e vai citar os desigrejados pela primeira vez. Que assim o façam. Mas dá tempo de você sair para fora como eu e abandonar o ser, ter e poder, porque o Evangelho da graça de graça te faz isso. Meu irmão, a verdade não está no pináculo do templo, na cidade sagrada, no templo, e nem na Bíblia sagrada, até porque a Escritura não é sagrada. A verdade está nos passos de Jesus, nosso Deus em carne. Ele deixou para nós o que devemos fazer. E sabe o que devemos fazer? Renunciar ao mundo. Viver por Ele e para Ele. E a sua obra é servir os pobres, os necessitados, aqueles que precisam de nós, de um abraço, de um conselho. E aí surgem os dons, que não são para serem visto ou vistos pelos homens. Nós somos chamados para trabalhar mesmo, para dar a vida por essa causa. Olhe para todos eles, de Pedro a Paulo, morreram por essa causa no primeiro século, deram suas vidas por isso. Não tiveram carruagens, roupas preciosas, anéis de ouro, embarcações caríssimas. Nada disso eles tiveram. Eles andavam exatamente como aprenderam do Messias, indo nas casas daqueles que querem ouvir o Evangelho, comendo o que se põe na mesa, não levando dinheiro. Pedro aprendeu tão bem que em 1 Pedro, sua carta a toda a igreja, no mundo todo, escreveu: façam tudo livremente. Não dominem o povo. Não manipulem o povo. Eles não são propriedade de vocês. O povo, o rebanho, é do único pastor. Não façam nada por ganância, por dinheiro. Paulo é aquele que disse: se vocês tiverem uma camisa para vestir, uma calça, se vocês tiverem um arroz, um feijão no prato, ou só o arroz, estejais satisfeitos. A doutrina que vocês aprenderam, que vocês vociferam, repetem, papagueiam, que vocês aprenderam nos seminários, na teologia de vocês, se é que um dia vocês estudaram e se formaram, ela é vazia. Ela vem de Roma. É a mesma.
Vossa homilética é artificial. Vossa hermenêutica vem dos gregos e não presta para nada. Hoje o Senhor te chama para pregar o evangelho da graça de graça comigo. Vem para fora, não para ser estrela, mas para fazer o certo agora. Todo dia ao vivo. Amanhã é um tema importantíssimo, assim como todo dia. Esse é o programa Evangelho, porque o que realmente importa é o Evangelho. Grato a todos vocês que ficaram até agora.